Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor André, em mais uma aula de matemática. No assunto de hoje nós iremos ver ponto, reta e plano. Vamos lá. Primeira definição de ponto. Na realidade a gente não tem uma definição, né, porque não há muito o que se falar, mas um ponto, propriamente dito, é uma entidade que é caracterizada pelos seguintes postulados. O ponto não tem dimensão. Ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel. Representamos os pontos no espaço sempre com letras maiúsculas, como A, B, qualquer letra maiúscula é representado, no caso aqui, por exemplo, um ponto, certo? Você pode ver aqui o ponto representado pela letra A. Por um ponto no espaço passam infinitas retas, e todo ponto que pertence a uma reta divide-a em duas semi-retas, das quais o ponto é a origem. Se por acaso neste ponto que tivéssemos aqui, nós tivéssemos uma reta passando aqui, vamos supor que tivéssemos uma reta passando aqui por este ponto, o ponto estaria dividindo a reta ao meio, né? Ou em duas semi-retas, ok? Já no caso de reta, retas são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Embora não sejam formadas por pontos, também não possuem definição, mas apenas essa característica. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Nessa construção, note que é possível medir a distância entre dois pontos específicos que estão sobre uma reta. Olha só, porque quando ele fala aqui que passam, que no caso é um conjunto de pontos que formam uma reta, é porque se você prestar atenção, se você colocar um ponto, junto dele você colocar outro ponto e for colocando pontos e pontos e pontos, você vai formar uma reta. Vários pontos juntos, colados um ao outro, isso vai formar uma reta, ok? Aí vamos lá. Temos aqui, quando não há início e nem fim, nós chamamos de reta, certo? Não há início nem fim. Ela pode ser estendida para cá ou para lá, então ela será uma reta quando ela não tiver curva. E nesse sentido aqui, definição de reta, eu irei dizer que ela é uma reta quando ela não tiver início nem fim. E no caso de semi-reta, ela terá um ponto que identificará que é o início, porém ela não terá nenhum ponto identificando que será o fim, certo? Então semi-reta, ela terá início, porém não terá fim, ok? E segmento de reta é quando tivermos dois pontos, um indicando o início e outro indicando o fim. Recapitulando, reta não tem início nem fim. Semi-reta, quando ela tiver um ponto de início, porém não tiver um ponto de fim. E segmento de reta é quando tiver ponto de início e ponto de fim. Já quando escolhermos como referência um ponto numa reta, ela fica dividida em dois conjuntos de pontos. Cada uma desses conjuntos de pontos recebe o nome de semi-reta, como foi semi-reta ou raio, no caso. Se eu tiver este ponto aqui no meio, eu vou ter uma semi-reta para cá e uma semi-reta para cá, certo? É como se eu estivesse colocando o ponto aqui no meio, eu teria uma semi-reta para cá e uma semi-reta para cá, ok? Então, só um ponto eu chamo de semi-reta, dois pontos eu vou chamar de segmento de reta, e nenhum ponto eu vou chamar apenas de reta, porque ela não terá início nem fim. Já o plano, um plano pode ser formado por três pontos não colineares, representado por letras gregas minúsculas, como o alfa, que é essa primeira letra aqui, o beta e o gama. Normalmente será representado por essas letras, ou por uma reta e um ponto fora dela. Não se esqueça que lidamos com espaço, então este postulado é possível. Um plano pode ser formado por duas retas concorrentes, ou também por duas retas paralelas distintas. Observe, nós temos aqui como se fosse representação de um plano. Um plano é quando eu tiver uma figura, vamos dizer assim, fechada por retas, formado por retas, né? Neste caso aqui, estou chamando isso aqui de um plano. No caso, uma figura formada por retas,
que infinitas retas, por sinal. Vamos lá, observe aqui, nesse outro plano, o que é que eu estou querendo dizer? Que eu posso fazer aqui uma reta e fazendo várias retas e assim por diante. Se eu fizer várias retas, no final de tudo estarei fazendo um plano, certo? Ela pode ser preenchida por várias retas ou ela pode ser preenchida só desta forma aqui que eu estou listando para vocês. Então isso aqui é um plano. Bom, um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitadas retas. Bom, bons exemplos de pedaços de planos são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa. É um pedaço de plano, é como se você pode ter uma mesa redonda, uma mesa quadrada, é um pedaço de plano. Por que um pedaço? Porque um plano ele é infinito, como diz aqui, portanto é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Ou seja, você pode colocar reta ela não tem início nem fim, então ela é infinita, né? Então o plano também é infinito. Já pedaço de plano, perdão, pode ser representado como uma mesa, telas de smartphones, portas, né? Pode ser compreendido como pedaços de retas, de planos na realidade. Vamos ver agora a continuação do nosso conteúdo, que é sobre a questão de ângulos. São duas semirretas que têm a mesma origem, no caso no vértice, e são medidas que vai representar como graus, de acordo com o sistema internacional. Temos aqui os tipos de ângulos. Conforme suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Agudo. O ângulo agudo mede menos do que 90 graus. Observe aqui. Como aqui ele fala que o que é um ângulo são duas semirretas. Semirretas, lembrando que tem origem, porém não tem fim, certo? Está aqui a origem e está aqui a origem dele, porém não tem fim, não é isso? Que tem a mesma origem, está aqui, ó. Duas semirretas que têm a mesma origem, ok? No caso, no vértice. E são medidas em graus, ok? Então, um ângulo é quando você pegar duas semirretas e que tiverem a mesma origem, eu vou formar um ângulo. Porém, o ângulo agudo é quando este ângulo for menor que 90 graus, ok? Quando o ângulo for menor que 90 graus, o ângulo será considerado agudo, tá bom? E o ângulo reto? O ângulo reto mede o mesmo que 90 graus. Observe. Ou seja, o ângulo será reto quando esta medida entre as duas semirretas formar um ângulo de 90 graus. Toda vez que você praticamente for ver ângulo de 90 graus, você vai ver esta figurinha aqui, ó. Praticamente, se você prestar atenção, ó, vai estar formando aqui, bem aqui no cantinho, um quadrado, certo? E todo quadrado ele tem 4 ângulos de 90 graus. Então, quando você perceber que tem esta figurazinha aqui parecida com um quadrado, é porque ela será um ângulo de 90 graus. De outras maneiras, a gente pode dizer que o que? Se você traçar uma linha paralela, esta aqui, e uma linha paralela a essa, quando você fizer a concorrência, no caso, com essas duas linhas se cruzarem, irá formar um ângulo, irá formar aqui um quadradinho. Então, quando tiver aqui um quadradinho, esse ângulo será igual a 90. E quando este ângulo for igual a 90, esta figura será chamada de ângulo reto, ok? Já o ângulo obtuso mede mais que 90 e menos que 180. Ou seja, o ângulo obtuso é quando ele for maior que 90 e, no caso, menor que 180. Vamos ver. Este ângulo ele é 145. Ele é maior que 90 porque, se você prestar atenção, a abertura dele ela vem mais assim, ó. A abertura dele, se fosse 90, era bem aqui no meio, ó. Porém, a abertura dele veio um pouco mais para cá, então deu 145. Ele está sendo maior que 90, porém, ele é menor que 180. Vamos ver aqui o ângulo raso. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, mede o mesmo que 180. Olha só o ângulo de 180. O ângulo de 180 é quando você pegar, vamos supor que eu tenho uma linha bem aqui, uma semirreta bem aqui, e for fazer todo esse movimento e colocar ela na mesma, no caso,
na mesma linha que a primeira. Eu posso dizer que ela está em sentidos opostos, uma está apontando para a direita e outra está apontando para a esquerda, porém as duas linhas são horizontais, tá bom? Então, o ângulo de 90 graus é quando eu der uma volta, no caso aqui, ó, um ângulo de meia volta, conhecido como de meia volta. Foi o que eu fiz. Eu peguei a linha de bem daqui, ó, saí, ó, vim bem para cá, ó, como se eu tivesse ela bem aqui e fiz todo esse trajeto aqui, ó, e ela veio para cá. O ângulo de meia volta. Se eu pegasse esta reta e fizesse uma volta inteira, ela vinha para cá. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Ela está nesse formato, é 180. Se eu pego essa linha, ó, traga ela bem para cá de novo, fazendo este movimento aqui, ó, eu teria uma volta inteira. O que é que eu estou querendo dizer? Se toda reta, ela mede 180 graus, tá bom? Toda reta, se você prestar atenção, se você ver uma reta, ela vai medir 180 graus. Mas se eu pegar apenas um segmento de reta desse, se eu quiser dizer qual é o valor do meu ângulo, eu vou dizer que ele é 180 graus, tá bom? Um segmento de reta referente a isso. Porém, uma reta, ela mede 180 graus. Temos também os ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que juntos medem 90 graus. Observe, eu tenho aqui um ângulo reto. Você já sabe que um ângulo reto é 90 graus. Porém, eu tenho uma semi-reta que sai também da origem, cortando este ângulo reto em duas partes, certo? Onde a parte de baixo, este ângulozinho pequeno aqui é 30, esse ângulo maior é 60. Ângulos complementares é quando eles se complementam, é quando um completa o outro. Então, ângulos complementares vai ser o complemento entre dois ângulos que juntos eles vão medir 90 graus, certo? Observe aqui, 30 mais 60 dá igual a 90, o que quer dizer que os ângulos se completam mutuamente. 30 completa o ângulo de 60 e assim vice-versa, certo? Então, é o complemento de um ângulo para com o outro, e assim a junção dos dois, a soma dos dois, resulta em 190 graus. Temos também os ângulos suplementares, onde os ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180. Complemento mede 190. É a junção de dois ângulos que vai medir 190. Já o suplemento seria a junção de dois ângulos que medem 180. Observe, nós temos aqui um ângulo menor de 45 e um ângulo maior de 135. Se eu juntar esses dois ângulos, nós teremos uma medida de 180. Como você pode observar, uma reta, né, mede 180 graus. Eu tracei aqui uma semi-reta para dividir esses dois ângulos, ok? Então, se eu somar esses dois ângulos, ele vai resultar em 180. Então, o suplemento vai ser a junção de dois ângulos, que será a soma, será 180 graus. Observe aqui, ó, 135 mais 45, 180. Isso quer dizer que o ângulo de 135 é o suplemento do ângulo que mede 45, certo? Então, o ângulo de 145 é o suplemento, o ângulo de 135, aliás, é o suplemento de 45. Ao mesmo tempo, o ângulo de 45 é também o suplemento do ângulo de 135. Então, assim vice-versa, um é um suplemento do outro, ok? Já temos também os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, que são aqueles que não têm pontos comuns, podem ser complementares ou suplementares. Então, ângulos adjacentes, eles não têm ponto comum. Eles tanto podem ser complementares como suplementares. Vamos ver. A soma dos ângulos adjacentes complementares é 90, no caso 90 graus. E já a soma dos ângulos adjacentes suplementares é 180 graus. Nós temos ângulos adjacentes complementares, aqueles que dá 90 graus, e os ângulos adjacentes suplementares, aqueles que é 180 graus. Compare a diferença entre ângulos adjacentes com outros ângulos que possuem pontos internos em comum. Observe,
nós temos aqui esses dois ângulos, a separação aqui, ó, onde um é 45 e o outro é 45. Eu posso dizer que, ó, AOB, onde o ângulo é feito em O, e AOC, onde o ângulo é feito também em O, certo? AOB e AOC possuem pontos internos em comum, logo não são adjacentes. Olha a outra figura. Temos aqui, do mesmo jeito, AOC e COB. Observe. AOC e COB não possuem pontos internos em comum, logo são adjacentes complementares. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o ângulo AOB, se você prestar atenção, ele tem um ângulo, o ângulo AOB e o ângulo AOC, eles têm ponto em comum. Qual é? Essa mesma linha aqui, ó. Ou seja, os dois têm esta linha. No caso, AOB, se você prestar atenção, esse ângulo AOB, ó, nós temos esta linha aqui no meio. Já o AOC, nós temos esta linha, ou seja, esta linha ela vai estar tanto no ângulo AOB, porque ela compreende este ângulo, como no ângulo AOC, porque ela faz parte até do ângulo aqui, não é isso? Então ela não é adjacente, porque ela faz parte um do outro. Já essa aqui é diferente, ó. Eu tenho AOC e tenho o COB, ou seja, eu não tenho nenhum ângulo. Esse ângulo aqui, ele é praticamente diferente desse aqui, ó, certo? Não é nenhum ponto em comum. Então, esse aqui é um ângulo e esse aqui é outro. Já nesse aqui, como eu falei, esse ângulo aqui, ó, todinho, ele compreende esse outro que está aqui no meio, certo? Então, é como se eu estivesse pegando o ângulo AOB, é um ângulo de 90 graus. Já o ângulo AOC é um ângulo de 45. Então, o ângulo de 45 está dentro do ângulo de 90. Já nesse aqui, o ângulo AOC é 45 e o ângulo COB é 45. Então, não tem nenhum dentro do outro. Então, isso vai ser, no caso, o adjacente complementar. Ou seja, o adjacente complementar não tem nenhum ângulo dentro do outro e eles se completam, tá bom? E no caso, completa 90 graus. Já no caso do adjacente que não é, que é suplementar, é quando, por exemplo, também eu tiver esses ângulos aqui e por exemplo, vamos supor, tenho aqui o AOP e o AOC. No caso aqui, eles não possuem pontos internos em comum, logo são adjacentes. Eles não possuem ângulos internos em comum, certo? Então, eles são adjacentes. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Observe, ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Olha só, nós temos aqui esta figura, um ângulo de 40, e temos esta figura com um ângulo de 40. Então, se tiver a mesma medida do ângulo, eu vou chamar de congruentes, no caso, ângulos iguais. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice. Olha só, ele tem o vértice que é comum, e se eu for pegar aqui, ó, um é consecutivo ao outro, então ele tem pelo menos um lado em comum, ó. Esse lado faz parte desse ângulo e também faz parte desse ângulo, certo? Então, são ângulos consecutivos, tá bom? Logo, podemos dizer que o AOC e o COB têm em comum o vértice O e têm em comum o lado OC. Então, para serem consecutivos, eles precisam ter tanto um lado como um vértice em comum. E ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, por exemplo, OPV, são aqueles cujos lados se opõem aos lados de um ângulo.
Então, ângulos opostos pelo vértice, como podemos dizer que OPV, né, que é ângulo opostos pelo vértice. No caso, opostos pelo vértice, são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Olha só, nós temos aqui, oposto pelo vértice, nós temos esse ângulo, ele é oposto a esse ângulo, certo?